Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos estar estudando aí o estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos vendo a aula de número 4. Nós ainda estamos na parte de introdução, tá, do livro de Apocalipse. Nós estamos vendo aí quais são os meios, né, as correntes, as visões de interpretação do livro de Apocalipse. Então nós estamos conhecendo um pouco mais sobre esses tipos de interpretação, né, que nós estamos vendo durante todas essas primeiras aulas, que é o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista e o amilenismo, tá? Então nós já vimos aí as três primeiras e hoje nós estaremos estudando o último tipo de interpretação, né, que é a amilenista e que é esse tipo de interpretação que nós iremos utilizar para estudar o livro de Apocalipse, ok? Bom, pessoal, hoje é dia 7 de maio de 2024, uma terça-feira. Esse final de semana foi um final de semana bem difícil para todos os moradores lá do Rio Grande do Sul, né? Pelo menos aquelas cidades ali que rodeiam Porto Alegre. Ah, eu tenho parente, né? Em São Leopoldo. Meu cunhado mora em São Leopoldo. E nós pudemos acompanhar assim, né? Além, lógico, de todas as notícias na mídia que saiu, acompanhar um pouco mais de perto de quem realmente mora lá, né? O que passou e o que está passando. Então a situação realmente foi muito triste, está sendo ainda, né? Eu creio que assim que as águas acabarem de baixar lá, eu peço a Deus que isso aconteça, né? Para que a vida possa ser retomada lá naquele lugar. Eu tenho certeza que vai ter muito e muito trabalho a ser feito por lá, muitas coisas destruídas, né? Muito comércio que se afundou, que se acabou, casas, enfim, queridos, a região agora do Rio Grande do Sul ali carece muito da nossa ajuda, né? Se a gente puder ajudar financeiramente, enviando alguma coisa, amém. Nós não pudermos ajudar com as finanças, que possamos pelo menos orar, né? Contribuir de alguma forma para todas aquelas famílias que estão lá, muitas desabrigadas, outras que faleceram, né? Pessoas que morreram na enchente. Enfim, foi uma situação muito, muito triste, né? E assim, que a gente possa realmente estar orando antes de iniciar essa aula, né? Estar orando, fazer essa oração voltada, realmente direcionada a todas as pessoas daquela região lá e também que nós possamos orar para que Deus toque no coração, né, das pessoas que possam ajudar, mandar recursos financeiros. A gente sabe que a maior responsabilidade é do governo, mas a gente sabe também que se deixar só por conta do governo, não vai ser nada legal, não vai ser nada bom, né? Aqueles que puderem ajudar nesse momento, é, vai ser uma grande ajuda para todos lá. Eu tenho certeza que as pessoas de lá ficarão muito agradecidas, ok? Querido Deus e amado Pai, nós te adoramos porque tu és o Senhor de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Muitas vezes nós não entendemos o significado, Senhor, o porquê acontece tantas e tantas tragédias como essa que aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, Pai. Por que, Senhor, tantas vidas foram ceifadas? Por que tantas famílias ficaram sem casa, sem abrigo, muitas vezes sem água, sem comida? Muitas famílias perderam seus entes queridos, Senhor. Uma tragédia sem precedentes, praticamente, no Rio Grande do Sul. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle, Pai, de todas as coisas. E nós também temos a certeza, Senhor, que se o Senhor permitiu isso acontecer, é por algum motivo, ó Pai. Nós não sabemos qual é. O Senhor sabe todas as coisas. Mas sabemos também, Pai, que o Senhor não está nem um pouco feliz e nem um pouco alegre, Senhor, com essa situação
e com as demais situações que esse mundo atual vive, Pai. Qual é, Senhor, a importância que as pessoas estão dando para a tua palavra, Pai? Qual é a importância que as pessoas estão dando para te louvar, para te adorar, para aprender, Senhor, a amar umas às outras, Senhor, a viver no mundo, Senhor, melhor. Nós sabemos que são poucas pessoas que fazem isso, ó Pai, e que a verdade é que a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, esses relacionamentos, essa importância em amar e ajudar as pessoas está cada vez diminuindo mais e mais. E este livro, Senhor, do Apocalipse, ao qual nós estamos começando a estudar, ele vai nos revelar todas essas coisas, Senhor. Tudo o que está acontecendo nos dias atuais, tudo aquilo que já aconteceu e ainda aquilo que vai acontecer. Então, que nós possamos crer na tua palavra, que nós possamos ficar sintonizados no teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor. Todos aqueles que aceitaram a ti, Jesus, como Senhor e Salvador, todos aqueles que creem realmente em ti, na tua palavra, estes são selados pelo Santo Espírito e o Santo Espírito faz moradia em nós. O teu reino em nós, ó Pai. Que então nós possamos estar sintonizados ao ouvir a voz do teu Santo Espírito falando conosco, ó Pai. E que a cada dia nós possamos buscar mais e mais a santidade, Senhor. Que nós a cada dia possamos lutar contra o pecado, Senhor, contra as coisas que não são da tua bondade, que não são da tua vontade, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sobreviver nesses últimos tempos, nos ajuda a amar uns aos outros e nos ajuda, ó Pai amado, principalmente não perdemos jamais a fé em Ti e na Tua palavra, independente das circunstâncias. Porque amar a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, independe das circunstâncias. Se estamos bem, se estamos com saúde, se estamos doentes, se estamos mal, independe das circunstâncias, ó Senhor. Eu esteja conosco, ó Pai, nesta aula de hoje, nos abençoando neste tempo, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, queridos. Nosso título, né, da aula de hoje é a nossa aula número 4, tá? Continuamos aí com as interpretações do livro do Apocalipse. Estamos na parte 3, porque a primeira parte nós vimos sobre o sistema pós-milenista, a corrente pós-milenista. A segunda parte nós vimos sobre a corrente pré-milenista e agora, hoje, nós vamos ver sobre a corrente amilenista, que é a corrente, que é a visão, que é a interpretação que nós iremos utilizar, né, no nosso estudo do livro de Apocalipse. Bom, antes de trazer mais detalhes sobre a visão amilenista, eu gostaria de trazer para vocês aí 5 fatos que ocorrerão, certo? Independente de qualquer uma dessas interpretações que nós vimos ou estamos vendo, tá? Independente da religião cristã que você siga. Então, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, não interessa, tá? Independente da religião ou da visão, se é pós-milenista, se é pré-milenista ou milenista, esses 5 fatos vão acontecer. Primeiro fato, vai haver um período das tribulações, né? O que a gente entende por período das tribulações? É um período onde Satanás virá contra nós, contra a igreja, contra os santos de Deus, ok? É um período onde o inimigo vai querer realmente acabar com a igreja, vai querer acabar com a nossa fé, vai nos perseguir realmente. Então esse é o período das tribulações. Segundo fato que vai ocorrer é o período da ira de Deus. Sobre quem? Sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre a meretriz, sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que não creem no Senhor. Ok? Então, são os ímpios. Então, esse fato do período da ira de Deus vai ocorrer. Então, a tribulação é a perseguição do inimigo contra nós, a igreja. E a ira de Deus é Deus realmente derrotando no final todos os inimigos dele. Bom,
terceiro fato que vai acontecer é a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, Cristo veio, nasceu de mulher, né? Nasceu de Maria, cresceu, e depois ele nos ensinou muitas e muitas coisas, né? Os evangelhos aí que nós temos hoje na Bíblia são todos relatos dos apóstolos que conviveram com Cristo. E ele morreu na cruz para que nós tivéssemos o quê? A salvação eterna. Cristo morreu na cruz para pagar o meu e o seu pecado, a nossa dívida. A dívida que nós tínhamos para com Deus era uma dívida impagável por nós. Nós jamais poderíamos pagar essa dívida, mas Cristo veio e com o sangue dele, ele pagou essa dívida por nós, tá? Então essa foi a primeira vinda. Depois disso, Cristo foi o quê? Ele ressuscitou e foi arrebatado aos céus. E nós estamos aguardando agora o quê? A segunda vinda de Cristo. E nessa segunda vinda, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a sua igreja, ele vai vir para arrebatar, ressuscitar a sua noiva, todos aqueles que morreram crendo em Cristo e aqueles que ainda estiverem vivos aqui, crendo em Cristo, esses serão arrebatados. É a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, tá? Então a segunda vinda de Cristo para fazer isso é algo que vai acontecer, é o fato. Quarto fato, o julgamento final. Então, após esses eventos da segunda vinda de Cristo, vai haver um julgamento final, né? Onde vai julgar todas as pessoas por tudo aquilo que eles fizeram, né? E aqueles, né, que não foram amados do Senhor, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não acreditaram no Evangelho, esses vão ser o quê? Separados dos santos, ok? Então, esse julgamento final vai haver para todos os vivos e todos os mortos, tá? É um julgamento para todos. E o quinto fato, né, que é depois desse julgamento final, é a vida eterna. Então, isso também é algo que vai acontecer, sendo que essa vida eterna nós poderemos passar juntamente com Cristo em novos céus e nova terra, algo que Deus tem prometido para nós, né, na palavra dele, ou se nós formos julgados e nós não se achou em nós a fé de Cristo, não se achou o nosso nome escrito no livro da vida, então nós seremos enviados para um lugar que não era para nós irmos. Mas, se nós não cremos no Senhor, então nós vamos para o lago de fogo e enxofre, né? E lá diz que será uma eternidade. Assim como os santos, a igreja, a noiva do Cordeiro, passará a eternidade em novos céus e nova terra com Cristo, aqueles que foram julgados e não se acharam no livro da vida, aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que rejeitaram a Cristo, serão também, vão viver eternamente o sofrimento no lago de fogo, ok? Então, é como as pessoas falam, céus e o inferno, ok? Então, a vida eterna é algo que é um fato também. Então, esses 5 fatos ocorrerão, tá? Independente de visão, de interpretação ou de religião. E 3, gostaria de deixar também com vocês aqui 3 afirmações, né, que o livro de Apocalipse nos revela. Quais são essas 3 afirmações? Primeiro, Deus sempre está no controle de todas as coisas, tá? Sempre. Segundo ponto, os inimigos de Deus nunca e jamais prevalecem sobre Deus, sobre Cristo. Jamais. E terceiro ponto, o consolo e a esperança de uma vida eterna, sem dores, sem morte e sem tribulações. Independente do que nós estamos vivendo ou passando, ou já passamos, ou ainda passaremos aqui nessa vida, nessa terra, independente do que a gente sofrer, a palavra de Deus nos dá esse consolo e essa esperança, que mesmo que se nós morrermos aqui nessa terra sofrendo, nós teremos ainda uma vida eterna, sem morte, sem dores e sem tribulações, ok? E a vida eterna não se compara com essa vida que nós estamos vivendo aqui.
Essa vida que nós vivemos aqui é um cisco, apenas um cisco, se comparado à vida eterna, né? Alguém já falou uma vez, e eu me lembro da seguinte comparação. Vamos supor que eu estou fazendo uma viagem de 1.000 quilômetros, tá? O que é mais importante? Essa viagem de 1.000 quilômetros que eu estou fazendo, que eu vou gastar aí 2 dias, tá? O que eu vou passar durante essa viagem, ou o mais importante é o local aonde eu vou chegar, meu destino, e lá eu passarei, por exemplo, 30, 40 anos. Então, o que é mais importante? Esses 2 dias de viagem ou os 40 anos que eu vou passar no local, no destino? Assim que é a nossa vida aqui na Terra, neste momento. É como se fosse uma viagem breve, uma viagem curta. Agora, a eternidade é o lugar que nós iremos viver para sempre, tá? Então, tudo que nós fizermos aqui, a nossa vida, tem que refletir na nossa eternidade, tá bom, pessoal? Então, aí estão, né, os 5 fatos que eu queria trazer para vocês, que o livro de Apocalipse nos dá, e essas 3 afirmações. Bom, então vamos entrar de fato, né, no último tipo de corrente, no último tipo de interpretação, e será a interpretação que nós iremos utilizar durante todo o nosso estudo do livro de Apocalipse, tá? Desde o capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse. Bom, então, os amilenistas não creem num milênio literal, ok? O que é um milênio literal? É aquele milênio de 1.000 anos na Terra, né? Onde Cristo vai governar, como os pré-milenistas creem. Então, os amilenistas não creem nesse reino literal, esse milênio literal. Os amilenistas creem que o milênio é um período indeterminado, tá, de anos, não sabemos quantos anos, que vai desde a primeira vinda de Cristo até quando? Até a segunda vinda de Cristo, tá? Então nós, né, já estamos vivendo o milênio. Por quê? Porque Cristo já veio a primeira vez, estamos aguardando a segunda vinda. Então, no 4º século, o mais destacado teólogo da Igreja Ocidental, né, que foi Agostinho de Hipona, ele passou a defender uma nova interpretação acerca do milênio. Então, Millard Erickson diz que foi Agostinho de Hipona quem sistematizou e desenvolveu a abordagem amilenista, tá? Então, o amilenismo, né, ou essa abordagem, essa interpretação amilenista, surgiu através de quem? Agostinho. O reino milenar de Cristo e seus santos foi o que? Igualado à totalidade da história da igreja na Terra. Então, para Agostinho, o que é o reino milenar de Cristo? Com os seus santos, com os salvos? É essa história que a igreja está vivendo na Terra. Desde lá da igreja primitiva, que foi a primeira igreja, né? Depois da ascensão de Cristo, até a última igreja, quando Cristo retornar pela segunda vez. Então, esse período que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo, é o reino milenar de Cristo. Então, essa interpretação, né, de Agostinho foi chamada de amilenismo. Então, o amilenismo, ele tornou-se a interpretação dominante no Concílio de Éfeso, no ano de 431 depois de Cristo, e daí para frente, crer no milênio terrenal era considerado uma superstição, né? Então, todo mundo que cria, né, como os pré-milenistas, e depois da segunda vinda de Cristo, Cristo reinaria 1000 anos aqui na Terra, isso acabou sendo uma superstição depois que a visão amilenista foi a dominante. E os reformadores protestantes continuaram com o amilenismo agostiniano. Então, as confissões reformadas, né, sem exceção de nenhuma delas, elas abraçaram o amilenismo. Essa corrente, que é o amilenismo, ela parece que é a mais consistente, que mais consistentemente interpreta o livro de Apocalipse
com uma integridade hermenêutica, ou seja, as coisas se ligando, né? Respondendo uma à outra, interpretando. A interpretação é muito consistente do amilenismo. O termo amilenismo, ele infelizmente não é muito bem aceito quando nós falamos amilenismo. Porque quando nós falamos amilenismo, parece que quem não conhece dá a entender que nós não cremos, quem é amilenista, né? Não crê no milênio que está escrito em Apocalipse. Diz Anthony Hockman. Pois sugere que os amilenistas não creem no milênio, ou não levam em conta os primeiros 6 versículos de Apocalipse 20, tá? Que falam do quê? De um reino de 1000 anos. Então, se a gente abrisse agora lá a Bíblia, Apocalipse 20, né? Os 6 primeiros versículos, a gente ia ver claramente que fala de um reino de Cristo por 1000 anos, né? Então, os amilenistas, eles embora creiam no milênio, não o interpretam de forma literal. Esse milênio realmente é 1000 anos, ou seja, 999 anos mais um. O amilenismo crê que o milênio está hoje em processo de realização. O amilenismo, ele crê que o milênio vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. E por isso, Joy Adams sugeriu que o termo amilenismo pudesse ser trocado por milenismo realizado, tá? Então, J. Adams, ele sugeriu isso, né, que pudesse trocar o nome da interpretação amilenista por milenismo realizado, mas não foi trocado. Anthony Heckman diz que hoje vivemos a tensão entre o quê? Entre o já e o ainda não. Né? Como assim o já e o ainda não? É que já estamos no reino, mas ainda não na plenitude do reino de Deus, ok? Então hoje nós já vivemos parte do reino de Deus, mas não chegou ainda à sua plenitude. Então o reino já chegou. O reino de Deus, ele está onde? Dentro de nós, mas ainda não na sua consumação final. Por isso que diz que é o já e o ainda não. Benjamin Warfield faz a seguinte interpretação do milênio. O que ele diz? O número sagrado de 7, em combinação com o número igualmente sagrado 3, né? Por que 3? Porque 3 são o Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Então, somando o 7, que é um número muito usado, nós vamos ver aqui no livro do Apocalipse, principalmente, né? 7 igrejas, os 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, ok? Então a gente vai ver que esse número 7, em combinação com o número 3, forma o quê? Segundo Benjamin Warfield, forma o número da perfeição, que é 10. Né? E quando este 10 é levado à terceira potência, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Né? Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, quando 10 é elevado à terceira potência, vira 1000, forma 1000. Né? E aí, João, né, que escreveu, que viu a visão, que escreveu, por isso está dizendo aqui o vidente, né? O vidente é João, apóstolo João. Ele já disse tudo quanto podia para transmitir às nossas mentes a ideia de perfeição total, tá? Então, de acordo com esse comentário de Benjamin Warfield, quando João pôs ali o milênio, que significa 1000 anos, na verdade ele não queria dizer para nós que seriam 1000 anos literais, mas que seria o quê? Que seria um tempo da perfeição total, tá? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Anthony Heckman sintetiza, né, ou seja, ele resume a visão do milênio conforme a interpretação amilenista, nos seguintes termos. Então, o que Anthony escreveu? Os amilenistas entendem que o milênio mencionado em Apocalipse 20 descreve o quê? O presente reinado das almas dos crentes falecidos
estão com Cristo no céu, tá? Então nós cremos que a partir do momento que um santo, que um cristão, aquele que acredita na palavra de Deus, aquele que acredita em Cristo como seu Senhor e Salvador, ele morre, ele já passa, a alma dele, né, já passa a habitar em algum lugar no céu com Cristo. Então, os amilenistas entendem que estes versículos, de 4 a 6 de Apocalipse 20, significa isso. Então, eles entendem que a prisão também de Satanás, né, que é mencionada, os primeiros 3 versículos do capítulo 20, elas estão em efeito durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, neste momento, Satanás está aprisionado. Quando nós dizemos aprisionado, quer dizer que ele está impedido de agir com força total. Ele está impedido de agir com todas as suas forças para poder realmente destruir o povo, tá? Levar o povo realmente ao engano total. Então, como é que nós temos prova que Satanás está impedido de usar sua força total? É porque nós temos evangelizado. As igrejas têm nascido, as igrejas têm crescido, as pessoas têm se convertido, as pessoas têm acreditado em Cristo. É certo que muitas e muitas não acreditam, né? E muitas coisas ruins estão acontecendo nesse mundo, mas ainda existem pessoas que estão se convertendo. Então nós acreditamos que Satanás está preso, entre aspas, né? Que está impedido de usar o seu poder total por causa disso. Porque quando chegar no final, que o livro do Apocalipse fala que ele será liberto, que ele será solto, quer dizer o quê? Que ele vai ter o poder total para poder influenciar as pessoas, para poder destruir todos aqueles que não o adorarem. Então, por enquanto, ele não tem liberdade para isso, ok? Porque é Deus quem libera o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Então, por enquanto, ele não tem liberdade para isso. Agora, a partir do momento que ele for, entre aspas, solto, que ele tiver essa liberdade, aí realmente as coisas vão piorar muito aqui na Terra, né? Durante esses últimos dias. E, né, ensinam também, pois que Cristo regressará depois deste reinado celestial de 1000 anos, né? Então, esses 1000 anos, na verdade, é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O livro de Apocalipse, ele deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica e linear. O que quer dizer isso? Quando eu ler o livro de Apocalipse, do primeiro. Então, pessoal, quando nós lemos o livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 até o 22, não quer dizer que o que tiver no capítulo 2, obrigatoriamente, vai acontecer só depois que aquilo que tiver no capítulo 1 ter acontecido. O que tiver no capítulo 8, por exemplo, só vai acontecer depois daquilo que esteve no capítulo 7, 6, 5 ter acontecido. Isso é uma ordem cronológica e linear. Tá? E aí, nós entendemos que o livro de Apocalipse não deve ser visto como uma mensagem que registra os fatos que estão lá nessa ordem. Então, nós cremos que as mesmas verdades principais do livro do Apocalipse, elas são repetidas em 7 sessões paralelas e progressivas, tá? Então, William Hendricks, segundo a minha visão, né, oferece o quê? O melhor sistema de interpretação do livro de Apocalipse. Então, ele desenvolveu o sistema conhecido como o quê? Paralelismo progressivo. E de acordo com esse ponto de vista dele, o livro de Apocalipse, ele consiste do quê? De 7 sessões, né, que são paralelas entre si, ou seja, cada uma delas descrevendo a igreja e o mundo, tá? Quando fala no mundo, fala das pessoas que não creem em Cristo. Então, eles descrevem, cada uma dessas sessões, elas descrevem tanto a igreja como o mundo.
Desde quando? Desde a época da primeira vinda de Cristo até o seu retorno, até a segunda vinda. E cada sessão, ela vai descrever o quê? Uma cena do fim, ok? E essa cena do fim, né, do julgamento final, ela vai ficando cada vez mais clara. Então, ou seja, a cada sessão, cada uma dessas 7 sessões que a gente vai avançando no livro do Apocalipse, a gente vai percebendo mais claramente como realmente vai ser o final, né? Então essas sessões, elas vão ficando cada vez mais claras até chegar ao relato apoteótico, né? Aquele relato final, clímax, que é a última sessão do livro, tá? E essas 7 sessões, a gente agrupa em 2 divisões principais, tá? Então são 2 divisões principais e cada uma dessas divisões tem algumas sessões. Então, a primeira divisão aí, que é do capítulo 1 até o 11, e a segunda divisão do 12 ao 22, ou seja, 11 capítulos na primeira divisão e mais 11 capítulos na segunda. Então a primeira divisão, ela descreve o quê? A perseguição do sistema do mundo, tá? E dos próprios ímpios, aqueles que não acreditam em Deus, contra a igreja. E a segunda parte, a segunda divisão, que é do capítulo 12 ao 22, vai descrever o quê? A perseguição realmente de Satanás, que é o dragão e seus agentes, né? Quem são os agentes do dragão, Satanás? É o anticristo, é a besta, é o falso profeta, ok? Então, vai descrever essa perseguição. William Hendrickson coloca esses fatos da seguinte maneira. Ele fala assim: nos capítulos de 1 a 11 de Apocalipse, nós vemos o quê? O conflito entre os homens, ou seja, entre os crentes e os incrédulos, entre os santos e os ímpios, ok? O mundo ataca a igreja, mas a igreja sai vitoriosa e é vingada e protegida por Deus. Bom, na segunda divisão, que é dos capítulos 12 ao 22, esse conflito ele vai ter o quê? Um significado mais profundo ainda. Por quê? Porque vai ser a manifestação exterior do ataque do diabo contra o filho varão, que é Cristo. O dragão, que é Satanás, ataca Cristo. Só que o dragão é rechaçado. E aí, o dragão perdeu a batalha com Cristo. E aí, o que o dragão faz? Ele dirige toda a sua fúria contra a igreja. Já que ele não pôde impedir a Cristo de fazer o sacrifício final, ele vai agora com toda a sua fúria contra a igreja. E para ajudar, né, para ajudar ele usa ainda as 2 bestas e a grande meretriz, certo? Mas todos esses inimigos dos santos, inimigos da igreja, eles vão ser derrotados no final, ok? Então essas são as palavras, né, que o William Hendrickson coloca como fatos aí. Bom, e agora, pessoal, nós vamos ver aqui essas 7 sessões, né, que nós falamos que nós vamos aprender e interpretar o livro do Apocalipse pela forma amilenista. E a forma amilenista, essa interpretação amilenista, divide o livro do Apocalipse em 7 sessões, que são o quê? Paralelas e progressivas, ou seja, contam a mesma história, né, da primeira e segunda vinda de Cristo, porém sempre adicionando uns detalhes a mais. Nós só vamos conhecer agora aqui, né, para finalizar essa lição, essas 7 sessões. Então a primeira sessão vai do capítulo 1 ao 3 e fala sobre os 7 candeeiros. Então, qual é a lição que nos traz? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. E nós encontramos aqui uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. A morte e ressurreição de Cristo são o começo da era cristã. E a segunda vinda é o quê? É o término desta era. Então, a era cristã inicia quando? Quando Cristo morre e ressuscita da cruz. E a segunda sessão, né? E o término, dessa era termina na segunda vinda de Cristo.
Então, nesta sessão, nesses 3 primeiros capítulos do Apocalipse, nós temos o quê? Apenas um mero anúncio da segunda vinda para o juízo. Mas ainda não temos nenhuma descrição de como vai ser esse juízo, tá? Então, essa é a primeira sessão. A segunda sessão vai aí do capítulo 4 até o 7. E vai falar sobre o quê? Sobre os 7 selos. Então, qual é a mensagem dessa sessão? É que Cristo tem o controle da história em suas mãos. Nós contemplamos nessa sessão a sua morte, mas também encerra-se com uma cena da segunda vinda de Cristo. Então, essa segunda sessão já nos fala um pouco sobre como vai ser essa segunda vinda. Podemos notar o quê? A impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda. Como os incrédulos irão ficar quando Cristo realmente voltar pela segunda vez? E ao mesmo tempo a felicidade dos salvos, né? Aqueles que estão aguardando o retorno do Senhor. Como eles ficarão alegres e contentes. Então essa segunda sessão é o quê? É uma reiteração da primeira, capítulo 1 ao 3. E sua revelação vai do quê? Do princípio ao fim dos tempos, ou seja, ao juízo final. Mas, mais uma vez, nos é mostrado a diferença entre quem? Entre os santos, os remidos, e os ímpios, os perdidos. Nessa segunda sessão, o juízo final, ele ainda não é meramente anunciado, mas ele é bem introduzido, tá? Os ímpios estão o quê? Aterrados pelo fato de terem que comparecer perante o juiz. Estarão aterrorizados, na verdade, né? Pelo fato de terem que comparecer perante o juiz, o justo juiz, aquele que julgará a todos. Então, esta é a segunda sessão. A terceira sessão vai do capítulo 8 até o 11 e vai falar sobre as 7 trombetas. Então, nessa sessão, nós vemos o quê? A igreja sendo vingada, protegida e sendo vitoriosa. Havendo que começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote, falando, né, no capítulo 8, que o Senhor é o nosso sumo sacerdote, avançamos até então, capítulo 11, até o juízo final. Uma vez mais, estamos tratando do quê? Das mesmas coisas que foram tratadas lá na sessão 1 e na sessão 2. Então, o Senhor e sua igreja e o que lhe sucede no mundo, o juízo final, os redimidos e os perdidos. Então, tudo isso que nós estamos vendo, né, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o que vai acontecer no mundo, sobre o juízo final, sobre os ímpios e sobre os santos, tudo isso nós já vimos um pouco lá na sessão 1 e na sessão 2. Só que cada sessão que vai avançando, os detalhes vão ficando diferentes, tá? Então, as trombetas são avisos que Deus dá antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Então a gente vai ver lá na frente, quando estudar essa terceira sessão, a gente vai ver que as catástrofes, né, as pragas, os desastres acontecerão com 1/3 e não o total. Né? Não vai ser na totalidade que vai afetar, mas vai afetar uma parte. Ou seja, são avisos finais que Deus está dando ao homem para se arrepender. Antes do quê? Antes de Deus punir de uma vez por todas. Antes de Deus punir finalmente. Então, ele sempre avisa, né? Antes de Deus punir de uma vez por todas, ele sempre vai avisar, ele sempre vai o quê? Oferecer a oportunidade do arrependimento. Então, nessa sessão 3, introduz o quê? O juízo final e o gozo dos remidos, né? Dos santos, tá? Então, as 7 trombetas é o quê? Uma sessão que vai nos trazer um pouco mais sobre uma destruição, né? De bastante coisas da terra, mas não na sua totalidade, uma parte dela. Na quarta sessão, a gente vai, que é do capítulo 12 ao 14, nós vamos ver sobre aí a tríade do mal, né? Quem é a tríade do mal? Então, novamente, nós voltamos o quê? Ao início, que é o nascimento de Cristo,
E depois vem o quê? A perseguição do dragão a Cristo, de Satanás a Cristo. E foi quando Satanás perseguiu a Cristo na cruz, né? Que Satanás pensou que quando Cristo estava sendo crucificado, que ele estava vencendo, mas não, ele estava perdendo, né? Então, essa sessão vai nos falar sobre isso, e depois ela vai falar o quê? Sobre o levante da besta e o falso profeta. Né? Como o dragão, como Satanás levanta a besta e o falso profeta. Mas, finalmente, vem o quê? A cena do juízo final. Então, essa quarta sessão começa no capítulo 12, falando sobre o quê? A perseguição de Satanás a Cristo, quando Cristo nasceu, e termina com o juízo final. Né? Em Apocalipse 14, há uma cena clara desse juízo final. Então, são coisas o quê? Que nós já vimos nas outras sessões, só que aqui está nos contando um pouco mais de detalhes, ou seja, progressivamente. Vai incluindo informações sobre o juízo final progressivamente. A quinta sessão vai do capítulo 15 ao 16, somente 2 capítulos, né? E vai falar sobre o quê? Sobre as 7 taças. Então, essa sessão descreve as 7 taças da ira de Deus, representando a visitação final da sua ira, da ira de Deus sobre os que permanecerem aqui impenitentes, sem arrependimento, né, sem mudança. Então, uma vez mais, a cena começa, né, no capítulo 15, no céu, relatando o Cordeiro com seu povo, né, relatando Cristo com seu povo, uma festa com seu povo. Mas no capítulo 16, vemos o quê? Uma espantosa descrição do juízo, como será, né, o derramamento dessas taças aí de Deus, esse juízo de Deus. E diferente lá das trombetas, onde eu falei, né, que na terceira sessão as trombetas são uma destruição parcial, aqui não. Aqui nas 7 taças da ira de Deus vai ser uma destruição completa, tá? Uma destruição total. Então, quando chegar o tempo da ira de Deus realmente, aí não tem mais arrependimento. Quem tinha que se arrepender, já foi. Sexta sessão, vai do 17 ao 19. Aqui descreve o quê? A derrota daqueles agentes do dragão, né? Da besta, do falso profeta. Então, essa sessão é um relato da destruição dos aliados de Satanás, do dragão. Quem são quem? A meretriz, a besta, o falso profeta e os seguidores da besta, os ímpios, aqueles que escolheram seguir a Satanás. Então, ao mesmo tempo em que a meretriz, né, que é o sistema, a falsa igreja, está sendo destruída, nós, a igreja verdadeira, é apresentada como esposa de Cristo. Ok? Então, já no capítulo 19, nós somos apresentados como esposa de Cristo, ou seja, aqui Cristo já nos arrebatou, já nos ressuscitou. A grande festa das núpcias, né, ocorre. Ele relata aqui a festa das núpcias entre Cristo, o Cordeiro e a sua noiva, a igreja que somos nós. E o juízo final é relatado mais uma vez. E aqui uma grande distinção entre quem? Entre os santos, redimidos, salvos e os perdidos, os ímpios, que ocorre novamente essa distinção. Então, no capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo, né? Então, nesse capítulo 19 aqui, há mais uma progressão falando com mais detalhes como vai ser a vinda de Cristo. E, finalmente, né, na sétima sessão, que vai do capítulo 20 até o 22, se fala do quê? O juízo final e o reinado com Cristo. Né? Então, essa sessão, que é a sétima, ela mostra aí o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu. E não o milênio na terra depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda de Cristo. Então, temos o quê? A descrição do juízo final, lá no capítulo 20. E após isso, nós vemos o quê? Os novos céus e a nova terra. E a igreja reinando com Cristo para sempre. Aonde? Em novos céus e nova terra. Então, apesar dessas sessões, né, que nós vimos aí, todas elas, da 1 a 7, serem paralelas, ou seja,
elas contarem praticamente a mesma história, né, da primeira até a segunda vinda de Cristo, elas são progressivas. Por quê? Porque elas vão adicionando detalhes do fim. E a última sessão, que é a sétima, né, ela leva-nos mais além do que as outras. Porque apesar do juízo final, que a gente já conhecia nas outras sessões, né, foram anunciados lá, capítulo 1, capítulo 6, ela não é apresentado detalhadamente, senão quando nós chegamos aonde? No capítulo 20. E apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado lá atrás, nas outras sessões, né, capítulo 7, nós não encontramos uma descrição tão detalhada de como vai ser o reino com Cristo, a eternidade, senão quando chegamos aonde? No capítulo 21 e 22. Né? Aqui nesses dois capítulos está o quê? O clímax glorioso deste livro. Ou seja, tudo aquilo que nós esperamos, todos os momentos, todos os dias que nós vemos nessa terra, seja em tribulação, seja com preocupações, seja com o que for, o nosso maior desejo, nossa maior esperança deve ser o que está ali no capítulo 21 e 22. Viver a eternidade com Cristo. Tá bom, pessoal? Então, já falei demais. E essa foi a nossa quarta aula. Aí, a gente, sabendo um pouco mais, esse tipo de interpretação amilenista que nós iremos utilizar no nosso estudo do Apocalipse. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvidas, volta, assiste de novo a lição, escreve algumas observações, manda para mim as dúvidas que eu vou te responder o mais breve possível. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos estar orando só para encerrar? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por esse ensino. Te agradecemos por toda a sabedoria que o Senhor nos dá. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos sustentando. Que o Senhor continue, ó Pai, nos livrando de todo mal, ó Deus. Que o Senhor a cada dia, Senhor, pegue em nossas mãos e nos leve, Senhor. E se nós tropeçarmos em alguma pedra e cairmos, que o Senhor nos levante, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, ó, nossos colegas, nossos irmãos em Cristo, Senhor. A todos, ó Pai amado. Senhor, eu sei que o Senhor tem um projeto para cada vida, Senhor. Que o Senhor possa bater no coração daquelas pessoas para que elas possam te enxergar, ó Pai, te aceitar e começar a viver o Evangelho, Senhor. Começar a te amar sobre todas as coisas e amar ao seu próximo, Deus. Nos abençoe em mais uma semana, Senhor. E pedimos mais uma vez, ajuda, Senhor, esse povo do Rio Grande do Sul, Senhor. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Se você gostou, deixe seu like no vídeo e, principalmente, se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho das notificações e compartilha, né, a palavra de Deus para outras pessoas, tá ok? Um grande abraço e um grande beijo para todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.